Bom dia a todos. O nosso último podcast foi um podcast sobre questões das mudanças climáticas e, como dissemos então, as mudanças climáticas são uma realidade no nosso mundo, preocupa toda a gente, mas nós, moçambicanos, estamos ou deveríamos estar de uma maneira mais afincada, preocupados com este problema, porque as mudanças climáticas se abatem duramente sobre nós, sobre o nosso país. Nós passamos de 7º país mais vulnerável às mudanças climáticas. Primeiro, ultrapassamos Filipinas, Bangladesh, Japão e etc. Conhecemos todos o que foi o Kennedy, que foi o Idai, as destruições que provocou, os desastres materiais e humanos que se abateram sobre nós. E temos que ser resilientes, temos que pensar, falar, estudar, para metermos em mote tudo o que podemos meter em mote para sermos resilientes a este fenómeno. Hoje recebemos, para continuar a discussão da última vez, para além do professor Amaral, a professora Maria Helena Zamora. Ela é professora na PUC, que é a Universidade Católica do Rio de Janeiro, e está de passagem em Moçambique para colaborar conosco, com as nossas instituições, no Dom Bosco, e ela esteve na semana passada na UDM, Universidade Técnica de Moçambique, onde eu sou reitor, e apresentou um tema curioso. Ela falava de racismo ambiental. Então, assim, de chofre, de imediato, o que é que isso quererá dizer, o racismo ambiental, professor? Bom, primeiro eu agradeço muitíssimo o convite para estar aqui do senhor reitor, do professor Amaral. É um prazer estar em Moçambique e respondendo, sem saber as perguntas antes, eu diria, como as pessoas que já definiram antes, o racismo ambiental é a deliberada colocação de populações racializadas em lugares vulneráveis, expostos a venenos químicos, é não fazer nada sobre questões climáticas recorrentes, ou seja, autoridades governamentais sabem ou têm como saber que aquele lugar vai ser inundado todo ano e nada fazem, né, mesmo que morram pessoas, a vulnerabilidade extrema a agentes poluidores e a qualquer coisa que comprometa a saúde, mesmo a vida humana. E isso foi percebido por populações que passavam pelo racismo ambiental. Não é com todo mundo, é com populações racializadas. Esse é um exemplo do que acontece neste momento na América Latina e no Brasil de maneira particular. É isso, professora? Acontece muito no Brasil, né? Nós temos o triste caso dos Yanomamis, né? Indígenas assolados pelo garimpo ilegal e que infelizmente proliferou no governo passado e mesmo hoje é um desafio para o atual governo, que contaminaram com mercúrio o ouro, a busca de ouro, né? Todo o rio. Então não há crianças Yanomamis que já não têm uma concentração alta de mercúrio no sangue, né? Também a gente poderia citar mineradoras estrangeiras. A mineração tem sido muito envolvida em questões ambientais. Então, mineradoras estrangeiras, por exemplo, recentemente uma mineradora inglesa, devastando o território quilombola, ou seja, de populações afrodescendentes que conseguiram a posse da terra e se devastam, tendo chegado a soterrar um rio na Chapada Diamantina, na Bahia. Isso está sendo levado a tribunais. Então, tem muitos, eu multiplicaria meus exemplos, né, aqui, muitas e muitas vezes. Aterros sanitários construídos em favelas, onde a grande maioria da população é negra ou mestiça, de negros e indígenas, né? E assim, é um viés, é uma colocação deliberada, ou depois isso foi acrescentado na definição, ou não consciente. Não pensamos sobre isso. Pois é, mas tem uma repetição de origem colonial de se colocar as pessoas nessa posição. Amaral, nós em Moçambique também temos a questão dos grandes projetos. Nós temos a questão da mineradoras, que neste caso era a Vale em Moçambique, e temos a questão da Mosal aqui. Será que também podemos usar esta mesma linguagem, não é simplesmente brasileira, latino-americana, mas tornou-se científica, aqui no caso de Moçambique, de racismo ambiental? Bom dia, professor. Bom dia, doutora Maria Zamora. Dizer que é uma alegria enorme estar nesta conversa. Nós nos conhecemos há um tempo já com a professora Maria Zamora e um dos aspectos desta nossa interação tem a ver justamente com este conceito.
a questão do racismo. Quando nós começamos a falar sobre o racismo ambiental, nós estamos a adjetivar o racismo. Estamos a dizer que existem outros tipos de racismo, mas que existe um racismo que é o racismo ambiental. O que nós estamos a trazer à conversa quando insistimos neste conceito? A Maria Zamora é especialista no estudo sobre a questão racial. Ela tem várias publicações sobre esta questão e estamos a trabalhar juntos mesmo neste âmbito da compreensão entre o racismo entendido como um fenômeno social, mas voltado especificamente à questão ambiental. Então, o que seria isso em termos técnicos? Eu gosto de uma colocação de definição do próprio racismo, que é: racismo é uma relação de poder, em que determinado grupo, com algumas características, considera as suas características, a sua ideologia, a sua maneira de pensar superior à dos outros e que, portanto, vê-se no direito de exercer todo tipo de força e poder para usufruir da melhor ou do melhor que o mundo possa oferecer em detrimento dos outros que, por serem infra-humanos, não podem gozar do mesmo direito. E isto faz do racismo um fenômeno global, porque em todos os lugares nós podemos ver situações em que determinadas pigmentações podem considerar-se superiores aos outros. Por que eu não coloco isso simplesmente? Porque por causa da nossa experiência, da história, nós quando pensamos racismo, simplesmente vamos a esta: branco, preto, não é? Mas existem muitas outras formas, não é? Existe, por exemplo, nós podemos imaginar o sistema de castas indiano e dizer: tem os Brahmanes e os Dalits. Esta forma de considerar quem nasceu deste jeito, de um jeito e do outro, faz com que a distribuição das benesses ambientais também seja de acordo com estas características. E é nisto que nós podemos, obviamente, olhar este fenômeno na América Latina, mas olhamos para Moçambique também. E a partir daí, nós podemos dizer, afirmar, não é uma dificuldade que nós temos de dizer: existe ou não existe racismo em Moçambique? E a tendência é dizer: bom, não existe, porque nós dividimos os mesmos espaços, vemos pessoas de diferentes pigmentações de pele a frequentarem os mesmos espaços, a questão... Mas, se nós analisarmos bem, havemos de ver que quais são as características das pessoas que ocupam o que nós consideraríamos os melhores lugares em termos ambientais. Então, quem é que pode construir no alto da montanha? Quem é que pode? E depois vamos olhar a pigmentação ou a condição social dessas pessoas. E a partir dali nós encontramos bases suficientes para dizer que sim, em Moçambique nós temos racismo ambiental. Em termos práticos, em termos de exemplo, eu estou com um exemplo a incomodar-me na cabeça. Ontem li uma notícia em relação a um conflito, não é? Em Massingir, em que a população local clama porque foram feitas duas propostas de projetos. Uma de águas profundas e outra de a construção de um grande empreendimento, que agora me escapa exatamente o que é, mas é um de volume, porque ocupa desde Maciena até Massingir, quer dizer, é uma coisa gigantesca. E a população é muito clara, diz: olha, nós não vamos entregar a nossa terra porque esta terra dá-nos acesso ao mar e permite-nos produzir comida. Se nós entregamos isto para montar-se aqui um grande projeto, estamos a dizer que não teremos mais acesso ao mar, ou seja, vai mudar completamente o nosso estilo de vida. E não teremos terra para produzir comida. Quer dizer que estaremos fadados à fome, estaremos fadados a uma desgraça, a uma vulnerabilidade social muito alta. E qual é a contrapartida que é oferecida a essas pessoas? Dinheiro. E eles perguntam: o que nós vamos fazer com dinheiro? Só que com esta questão é mesmo uma relação de poder. Antes eles recebiam conselho, porque era a escutação popular, cumprindo as normas das autoridades para que elas simplesmente decidissem. Mas agora as autoridades já vêm a dizer: olha, vocês vão ter que entregar, têm que sair, e estamos nessa situação. Por que aqueles podem abandonar as suas terras e os outros podem ocupar? O que determina isto? Então, isso é racismo ambiental, porque aquela zona é perfeita para os interesses, não é? de um conjunto de pessoas que têm poder e que pode inferiorizar os outros a ponto de tirar-lhes a sua história, tirar-lhes o território, vamos dizer assim, para poder implantar novas coisas sobre esse território. Podemos falar mil coisas, o professor dá muito bem exemplo. Há um conceito que eu até vou pedir ao professor talvez que elabore, porque vai obviamente elaborar melhor, que é a nova questão da utilidade e inutilidade humana.
Quer dizer, quem é que vai se tornar útil e inútil neste processo? Isso é racismo ambiental, em termos práticos. Professora, os primeiros contactos que nós tivemos com o Brasil, nós moçambicanos, surpreenderam-nos no que diz respeito à questão da raça, do racismo e dos posicionamentos raciais. O racismo no Brasil, a discriminação perpetuada em volta dos não brancos, vamos chamar assim, levou que houvesse necessidade de ações afirmativas, que é um velho conceito que foi retomado quando Lula subiu ao poder, mas que remonta de facto a 1910, quando Dubois, nos Estados Unidos, disse que até agora fomos discriminados negativamente e é preciso que nos discriminem positivamente. Quer dizer, criem condições para termos acesso àqueles direitos sociais para os quais não fomos contemplados durante 5 longos séculos. Em Moçambique a questão põe-se diferentemente. O nosso colonialismo também meteu em perspectiva, em termos de privilégios, a raça branca, mas tínhamos nossos vizinhos, nomeadamente a Rodésia do Sul, que ficou Zimbábue, e depois a África do Sul, que tinham sistemas de apartheid em que os países supostamente se emancipavam, mas a hierarquia racial na vida social se mantinha. Então, enquanto a política do Brasil era celebrar esta ascendência da raça negra para lugares de reconhecimento social, nós em Moçambique fizemos da luta contra o racismo o baluarte das nossas políticas de viver em comum. Há esta diferença, há essa pequena separação que é extremamente importante. O que não significa nem que os brasileiros não sejam solidários com as nossas lutas internas para lutar contra todas as formas do racismo, nem que nós não sejamos solidários. Aliás, a palavra-chave seria uns e outros, em situações díspares, diferentes, combatemos o mesmo fenómeno que é a discriminação e o racismo. Eu só queria pontuar isto. Agora, a questão que eu queria pôr, sobretudo, Amaral, é, para além da definição teórica do que é o racismo, para além da maneira como conceptualmente podemos definir a maneira como são concebidas as discriminações, pegando na questão ambiental. Nós em Moçambique somos um país de grandes projetos. Nós temos a Mosal. A Mosal, para além de não pagar impostos, como vimos 3 semanas, ela polui. E ela é suscetível de meter em perigo a vida futura de milhões de crianças na zona da Matola e arredores. Nós tivemos a Vale, que esteve em Tete e que praticamente toda a estrada que sai de Tete até ao Porto, eram caminhos de ferros longos, atravessava a zona de Nampula até Nacala, a zona era completamente preta, a zona não começou a não produzir alimentos e muitas pessoas começaram a conhecer doenças que não conheciam. A estes 2 exemplos podemos ir multiplicando para esses grandes projetos, para não falar do ProSavana, que queria deslocar mais de 7 milhões de pessoas para a produção de soja. Como é que nós podemos dizer que este racismo ambiental, que talvez não seja um racismo branco-negro, mas seja um racismo ocidente-sul, norte-sul, a Mosal, por que veio para Moçambique? Porque a Austrália não quis, porque a África do Sul não quis, porque os países do norte não queriam. Eles queriam ter alumínio produzido, mas queriam que essa produção se fizesse nos nossos países. Exato. Nós temos descargas de navios que deitam nos nossos rios produtos não recicláveis e que metem em perigo a vida de muitas populações. Então eu queria, como é que isso se manifesta no nosso contexto, aqui a nível de Moçambique, aquilo que podemos chamar o racismo ambiental? Bom, praticamente o professor já acabou por dizer exatamente como ele se manifesta. É a partir da definição de quem é que pode suportar os efeitos negativos do desenvolvimento. Quem é que é fadado a estar nas regiões inóspitas, aquelas que nós consideramos desumanas. Quem é que pode suportar isso e quem é que não pode? Então, é esta discriminação que aproveitando a boleia do que o professor disse, negativa, que surge deste fato. Vamos lá pegar um exemplo, que é a própria Mosal, já que o professor disse, não é? Tem ali Beleluane e eles fizeram as estradas, não é isso? É aquela coisa e tal. Mas quem é que pode habitar naquela região sem ter conhecimento claro sobre o impacto desta Mosal sobre a sua
saúde, sobre... É isto que é o racismo. Não dar informação suficiente para as pessoas poderem tomar decisões sobre a sua própria vida, porque afinal de contas nós os consideramos pessoas dignas de participação social. O que mais pode ser? O que mais eu posso pegar como exemplo? O professor fala muito bem quando refere-se aos rios aqui e diz que a instalação da ENICA o local foi uma escolha altamente estudada, no sentido de ter o rio que melhor qualidade de água tinha para os seus interesses, sem olhar para a questão do consumo da população que está ao redor. Canalizamos, desviamos toda a benesse que o rio pode trazer para a produção de cerveja. Ontem nós tivemos uma notícia a dizer que, olha, a ENICA fez o plantio, a partir da sua responsabilidade social, de 200 árvores. Mas ao mesmo tempo que plantou 200 árvores em algum lugar, tirou água, pelo menos qualidade de água, para umas e outras pessoas. Então, por que ela pode se instalar ali e os outros não? O que mais eu posso trazer como exemplo? São muitos exemplos que nós temos. Isso que o professor disse, vamos falar sobre Cabo Delgado. Ao mesmo tempo em que populações estão a fugir das suas regiões por medo, medo do conflito, da guerra, não é? Ao mesmo tempo, vemos autoridades nossas a fazer concessão de grandes possessões de terra. Então, isto de alguma forma nos diz o que eles querem fazer sobre aquela área. Então, o racismo para nós se manifesta, professor, em função do interesse do capital. E este interesse do capital tem a ver com quem pode manejar o capital, o que nós costumamos dizer acordo do capital. E nesse sentido, acordo do capital é que vai discriminar, vai afastar aquelas pessoas para regiões indesejáveis em função dos seus interesses. Isso é racismo. Isso, tirar populações. Eu gostei, a Maria falou dos Yanomami, não é? E outros exemplos. Eu até, enquanto o professor falava, lembrei daquela questão, Maria, por favor, se quiser, porque eu sei que provavelmente tem mais detalhes sobre isso. Aquela questão da água na Colômbia, foi? Sim. É incrível exemplo. Na Bolívia. Na Bolívia. Sim. Quer dizer, isso é racismo ambiental. Sim. Então, quando nós determinamos que determinada região é uma região de ar puro, é uma região de quietude, silêncio, e em função disso, tiramos as pessoas... Um exemplo claro, o professor último, depois eu passo a palavra, porque voltou. Quando eu estava a fazer a minha pesquisa do mestrado, eu fui a Inhambane. E quando o professor chega em Inhambane, é uma coisa muito interessante, a TOF. O professor percebe que ali está um conjunto de instâncias turísticas, todas elas, para não exagerar, mas na sua grande maioria, sul-africanos, são os proprietários. E há um conflito muito interessante ali, que é o acesso ao mar, à praia. Então, estás deste lado e não consegues passar para... Teve que se fazer uma luta grande para que esses empreendimentos que se estendem ao longo da costa, que é um lugar paradisíaco, tivessem que deixar uma brecha para que a população pudesse ter acesso ao mar. Uma das maneiras de ter acesso ao mar de forma mais fácil é entrar a partir de um grande, vou chamar de resort, que tem lá, que dá travessas e tem piscinas e não sei quanto, que tentou colocar barreira para que as pessoas pudessem não frequentar determinada porção de terra. Isto é racismo ambiental. Eu queria voltar para o Brasil para a questão das políticas. E queria dividir as políticas em duas partes. As políticas nacionais e as políticas internacionais. As políticas nacionais, é para falar de Moçambique. As analogias que existem de Brasil e Moçambique levaram que gente como Bolsonaro tivesse uma atitude em relação às populações indígenas que fossem racialmente condenáveis. Estamos a falar em termos ecológicos. O que podemos dizer sobre a política, por exemplo, do Brasil ou do Bolsonaro em relação aos indígenas, sobretudo na questão da Amazônia? Isso foi uma das coisas que todos que eu já nem digo que está preocupado com a questão ambiental, mas todo mundo que está ligado minimamente a uma luta por direitos humanos e, claro, os próprios indígenas, que há algum tempo atrás tem percebido que, como eles são vários povos, né, são diferentes, são etnias diferentes, são povos diferentes, melhor dizendo, né, eles deveriam se unir e assim fizeram. Tinham uniões pontuais e a união que está cada vez maior, né? Então eles perceberam, né, que até antes do governo que eles deveriam ter essa união e ela foi
aumentada porque os ataques foram muito aumentados, né? A gente viu subir o número de assassinatos a lideranças e indígenas, pessoas comuns, mas as lideranças eram um alvo. Eu não sou uma especialista na questão indígena, mas até onde eu sei, isso fez com que, a partir de encontros, de discussões, de reuniões, eles aceitassem mulheres cacicas. Cacique já era um homem, que não quer dizer necessariamente uma distribuição de poder injusta. As mulheres têm outras funções e podem ser hierarquicamente iguais, tão consideradas quanto, mas tinha essa divisão. E a gente vê na luta, né, inclusive a ministra da questão indígena é uma mulher, né? Que, se não me engano, tem um grau bem alto na hierarquia do povo dela. Então, por quê? Porque os caciques também eram alvos. Os homens se vão e as mulheres continuam a luta, porque sempre lutaram, né? Então, não só em termos de assassinatos, pouca disposição de investigar esses assassinatos, a negação deliberada da vacina contra o Covid para os indígenas, fazendo com que eles tivessem que se deslocar muitos quilômetros selva dentro, ou passando por muitas cidades. A gente tem a história de um indígena que carregou por muitos quilômetros o pai nas costas, centenas de quilômetros, uma coisa assim incrível, dezenas de quilômetros, com o pai nas costas para o pai, que era o idoso, ter vacina, só tem uma, é para ele, né? Então, salvo engano, essa questão valeu ao ex-presidente Bolsonaro a alcunha de genocida, e esse caso foi, até onde eu acompanhei, levado creio que a Corte Interamericana, isso pode até ter sido a Haia, como um caso, denúncia de um caso de genocídio, a atitude de Bolsonaro em relação, ou inequivocamente do governo, em relação às populações indígenas, em relação aos Yanomamis, onde os quadros de caquexia e fome extrema chocaram o país. As fotos apareceram, crianças e idosos morreram de fome, né? E a falta de ação em relação aos garimpos é uma atrocidade, realmente, né? Os Yanomamis como um alvo importante, e o início de invasões em povos indígenas isolados, o que é desastroso, né? Porque eles entrariam em contato com doenças que não são conhecidas. Todos sabem disso. Então, assim, muitas ações gravíssimas e que Lula ou qualquer outro governante não tem o condão de dissolver de uma hora para outra. Mas com essa luta aprendemos que, a partir de estudos, que os indígenas sabem cuidar da terra. Eles realmente garantem a sustentabilidade da floresta amazônica. Amaral, ainda bem que definiste o racismo como a cor do poder ou a cor do dinheiro. Porque nós temos pretos a governar Moçambique, mas alguns acordos assinados por estes pretos são completamente desfavoráveis às populações. A professora falava do garimpo, nós temos problemas graves em muito depois. Nós, quando olhamos para questões ambientais, voltamos a falar da Matola com a Mozart. Nós, quando olhamos para o que está a acontecer em Cabo Delgado, tem carros e caminhões que passam todos os dias atravessando a cidade onde as pessoas vivem para levar minérios que são exportados para o exterior. Então quer dizer que o racismo pode ser definido como a cor do dinheiro mais do que a cor da pele. O que é que tu dirias, que reflexão farias das políticas dos decisores que aceitaram que empresas se metessem aqui, não pagassem impostos, com uma justificação no início, mas este processo foi continuando, mas sobretudo políticas que não protegem as populações. Podemos dar o exemplo da Vale, podemos usar o exemplo da Mosal e podemos dar o exemplo de muitos outros grandes projetos que são claramente nefastos para a vida das populações. Como é que analisarias, quase metendo em paralelo as políticas de Bolsonaro no Brasil com algumas políticas feitas em Moçambique ligadas a questões do racismo ambiental? A professora partilhou um livro interessante que ainda não explorei, mas o título é interessante, do Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo. E quando o professor coloca esta ideia dos nossos decisores que aceitam ratificar acordos, promulgar leis que são altamente desfavoráveis à sua própria população, nós pensamos de uma forma benevolente
que, de alguma forma, eles estiveram implicados em alguns outros interesses muito altos e que, talvez, por achar que a grande massa não compreenderia, então acharam por bem não partilhar. Só que, de forma malevolente, nós também entendemos que pode haver uma certa conivência para que pequena parcela da população considerada, falando em termos raciais, né, socialmente falando, considerada humana, com direito de dominar sobre os outros, possa beneficiar desses projetos ou desses acordos. E aí, então, assim, nós percebemos que a desumanidade vai tomando conta. Quer dizer, a consideração do humano no processo decisório vai sendo gradativamente substituída pelo interesse das corporações, das empresas, ou até, resumindo isto tudo, do capital. Então, o nosso país, professor, eu acredito que não esteja alheio a este processo. Nós estamos num barco, não é? E neste barco existe quem capitaneia, quem leva o barco, quem dita as regras. E às vezes é engraçado, porque neste processo nós poderíamos pensar o seguinte, imagina, professor, que estás numa situação, eu não queria falar isso, mas vamos falar em termos até da nossa própria consideração de raças. Tens o branco, tens o negro e tens o mulato, vamos pôr assim, não é? E este mulato tem a possibilidade de, às vezes, incorporar-se entre os negros e, às vezes, incorporar-se entre os brancos, não é? Com certeza, qualquer mulato esperto jogaria com esta vantagem. E, dependendo do que tivesse à sua frente, ele ia decidir se ele agora é mais população ou se ele agora é mais corporação. Vamos assim, quando é tempo, campanha eleitoral, nós somos mais população, vamos ali, comemos, entramos nas casas, pedimos votos, não sei quanto. Mas quando chega a hora da decisão, nós simplesmente não somos mais negros, juntamos-nos a quem de fato pode dar-nos alguma vantagem, vamos com eles, jantamos com eles e tomamos as decisões com eles. Então, nós estamos neste barco, professor, e parece que à medida que nós vamos abrindo as nossas possibilidades econômicas em termos de recursos, não é? Nós convidamos ao grande capital, ou somos impostos a abrir portas ao grande capital para que eles possam sentir-se à vontade na nossa casa e dividir aquilo que seriam as benesses ambientais deste território chamado Moçambique entre si, sem olhar para a população. Então, eu acredito que estejamos neste processo de desumanização do nosso próprio processo decisório. E por causa disso, o professor, conversamos um pouco sobre esta questão, esta decisão, por exemplo, de solicitar, não é, que toda uma floresta de miombo que cruza 11 países seja submetida a normas internacionais, de tal forma que ignoramos a existência de meios de subsistência, populações que vivem naquele local, em favor de um sistema econômico de preservação e conservação que não temos clareza em relação às reais vantagens disto para a nossa condição humana. Enquanto moçambicanos, digo, mas estamos a falar talvez de 11 países ou coisa assim. Nós tivemos a possibilidade, semana passada, de visitar a reserva de Maputo. Confesso que eu não imaginava que aquilo é muito extenso, é uma vastidão. No entanto, toda aquela região, obviamente os meios não são criados para que a população possa navegar por aqueles espaços. É extremamente caro, não é? Entrar para aqueles locais. O que faz com que só determinada parcela, majoritariamente estrangeiros, com uma moeda de maior valor, podem usufruir daquilo que é a nossa reserva. Então estamos a reservar, mas não estamos a reservar para nós. E eu perguntava ao guia, e a população? Existem pessoas que vivem aqui, como é que eles fazem? Eles caçam, como é que eles comem? Porque declarar aquilo um parque nacional tem implicações sobre a vida das pessoas. Ele diz, não, as pessoas vivem lá em Santa Maria, então para você poder ter contato com eles, tens que ir até lá. Quer dizer, isto é uma forma de racismo ambiental, em que nós simplesmente olhamos para este grande interesse da preservação, mas não olhamos para o modo de vida que existe ali, que pelo novo paradigma ecológico já deixa de colocar o homem fora do sistema e coloca ele dentro. Então este homem também tem que ser contado ali
para saber como é que ele vive, como é que ele come, como é que vamos gerir essas questões, e não necessariamente assim. Então, eu diria isto. Então, se eu posso resumir aquilo que disseste, que disse a professora também, é que nós temos políticas endógenas não socialmente responsáveis. Quer dizer, que não zelam pelo bem-estar das próprias populações. Posso dizer que as políticas de implantação de grandes projetos em lugares habitados por populações que obrigam elas a sair, a gente fala de indemnização ou não indemnização, a construção de grandes projetos que metem em perigo a vida das pessoas, a transformação de lugares de habitação em grandes parques de reserva ambientais para o turismo, que a gente nem sabe para onde vai a rentabilidade do dinheiro que entra, mas que exclui de antemão os indígenas, os locais, as pessoas locais de poderem usufruir disso, é uma política irresponsável da parte do governo. Quer dizer que os nossos governos acabam sendo jogadores a favor daquilo que a gente pode chamar de racismo ambiental, seguindo a vossa reflexão. Mas isto é política interna. Professor, eu queria voltar para a política externa. Nós ouvimos há pouco tempo atrás, acho que é uma coisa de 2 anos, o presidente Macron da França a sugerir que a gestão da Amazónia fosse confiada a uma gestão internacional. Quer dizer que o mundo está com problemas, é um facto, precisamos de mais oxigênio, é um facto. A Europa, de um lado, e os Estados Unidos não fazem absolutamente nada para mudar a sua relação com o mundo, com o ambiente e nas formas de produção, inventam cotas de poluição para cada país e depois impõem que tem que existir zonas no mundo que têm que garantir o oxigênio. No Retorno do Bom Selvagem eu dizia, se toda uma população de uma área ou de um continente tiver que ser o responsável pelo oxigênio do mundo, ela não pode construir estradas, não pode construir infraestruturas, não pode construir fábricas, então ela é destinada a ficar em condições de vida primária, o que eu chamei de retorno do bom selvagem. Eu queria uma palavra sua em volta desta arrogância, digamos, desta política internacional, que ao mesmo tempo que ela é responsável da poluição do mundo, não assume responsabilidades do passado, não assume responsabilidades no presente e quer impor que a conservação do mundo, a sua respiração, esteja simplesmente nas costas daqueles que são e foram os mais prejudicados pelas políticas de distribuição no Ocidente. Nomeadamente, esta proposta do presidente Macron de refazer do Brasil uma colônia e gerir, através de uma comunidade internacional, a floresta da Amazônia. Qual é o seu pensamento, qual é a sua reação, ou qual é a reação dos brasileiros em relação a isto? Bem, essa foi uma proposta descartada pela maioria que eu conheço, né, de ambientalistas, de políticos, e que opôs bastante resistência a essa proposta. Ela não foi adiante, mas nós sabemos que a ideia foi lançada, né? Então, aqui em Moçambique tem aprendido bastante, né? Então, essa ideia que o professor coloca, e pretendo ler o livro o mais rápido possível, né? do bom selvagem, ela tem acompanhado, é um tipo de mentalidade, né? Que ela está alimentada por um pensamento, porque minha preocupação é com esse tipo de mentalidade. Sem compreender as mentalidades, a gente fica compreendendo parcialmente as ações e estratégias e também as nossas estratégias de resistência, né? Ela é uma mentalidade que vem do colonial, né? Então, o índio, que é o nome que dão, né? O índio é aquele ser, né, que usa pouca roupa, que tem um coração muito inocente, se usa celular não é indígena, e tem por aí afora, né? Então, recentemente, nós ouvimos uma provocação jocosa, né, que é dizer assim, quer dizer que se... Aí era um indígena falando, quer dizer que se eu uso um celular, eu não sou mais indígena. Está bem, me conte como é você ter virado chinês de tanto comprar artigos da China. Então, aí quando eu postei isso, ele falou, isso é uma resposta infantil, eu fiz, é tão madura quanto o que foi proposto. Na verdade, você se incomoda porque ela desloca o teu olhar que racializou essas populações como populações que precisam viver isoladas, que elas são responsáveis por manter esses ambientes puros, etc. Mas não foram elas que prejudicaram o ambiente, pelo contrário, os indígenas conseguem
conservar o ambiente, mesmo fazendo, tirando a floresta, fazendo uma agrofloresta, que vem como uma grande ideia, já praticado pelos indígenas há muito tempo. Eles cultivam tudo o que precisam, habitam e não prejudicam, não impactam significativamente a floresta, e às vezes eles preservam. Há teorias de que a Mata Atlântica cobre uma parte, ou cobria uma parte importante do Brasil, ela foi um jardim plantado pelos indígenas. Eles levaram sementes, eles levaram mudas, eles faziam isso, eles criaram um outro ambiente que não é o cerrado, que se compara mais à savana, que não é o bioma amazônico, que é uma terceira coisa. Então eles sabem cuidar, mas existe uma mentalidade que diz o lugar dos indígenas é ali cuidando da Amazônia. Bem, eles até gostariam, mas eles estão sendo perseguidos e exterminados, né? Estão sendo caçados, e que eles também têm autonomia como povos de serem o que quiserem. Nossos alunos em universidades, construir o que seja necessário para a subsistência das suas populações, receber vacina, ter acesso à saúde da maneira deles, considerá-los também como povos. Então, é uma ideia, para mim, eivada dessa história do racismo ambiental. Mas ela pode ser proposta por países que já racializam os nossos, a nomear o Brasil e Moçambique. Assim, mesmo quando eles estão falando, porque não é uma pessoa, é um sistema, é uma mentalidade. Eles olham para nós, né? Afinal, antigos colonizados, racialmente, eles atribuem uma qualidade racial, onde o capital, uma grande coincidência, sua grande maioria, falando ironicamente, continua a ser de homens brancos. Então, assim, eu acho que a gente vê uma possibilidade de utilizar esse conceito de racismo ambiental quando a gente começa a ver o olhar do capital dominante para as outras populações. Essas podem ser deslocadas. Essa indústria que vai causar problemas, eu posso colocar aqui os detritos que nós vamos descartar em países da África, né, de África, e já essa aqui a gente preserva, né, e aí impõe que os indígenas vivam para preservar ali. Eles preservam do jeito deles, não precisam de conselhos, eles sabem o que fazer, não são eles que ameaçam o meio ambiente. Eu queria deslocar esta questão, a mesma questão das políticas internacionais para o contexto moçambicano. Pouco tempo atrás há um livro que eu cito no Retorno do Bom Selvagem, na segunda edição, que fala do colonialismo verde. Parece que o continente africano começou os seus parques, os primeiros parques, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o número de parques onde é completamente proibido a vida das pessoas, onde é proibido uma vida de interação entre o homem e seu próprio ambiente, foi se multiplicando, foi crescendo. O mais conhecido entre nós é o Kruger Park, que invade uma série de países, e a Moçambique também começou a entrar nesta prática de muitos parques de conservação. Parece que há pouco tempo atrás, Emirados Árabes Unidos compraram terras ingentes aqui na nossa zona, na Tanzânia, na Zâmbia, no Zimbábue, etc., onde trata-se de ter espaços verdes para poderem provar que podem continuar a produzir o gás e o petróleo, porque eles produzem, em contrapartida, também espaços onde há oxigênio. Vimos a introdução de animais ferozes até aqui, no Parque de Maputo ou em Sofala. O que estamos a assistir agora é populações a serem obrigadas a viver no meio de animais, o Parque de Massingir, mas sobretudo o número de parques em Moçambique da época colonial hoje parece que cresceu. Isto significa o quê? Isso significa que as políticas internacionais de transformação da África num grande parque zoológico encontram eco nas nossas políticas nacionais. O que é que podemos dizer a este propósito, a esse respeito? Diríamos que nós saímos de um sistema, que é o sistema colonial, não é? De presença, para um sistema de administração ideológica, obviamente, que é o neocolonialismo. Só que o neocolonialismo, de alguma forma, precisava encontrar um fundamento. Se o colonialismo teve o seu fundamento na ideia da posse da terra para a exploração de minerais, e dizimação ou uso também das populações para os seus interesses,
o neocolonialismo parece dizer que nós necessariamente não precisamos de vocês, mas nós temos os meios para poder explorar. E sobretudo, o fato de nós termos feito o nosso desenvolvimento, a nossa maneira, e termos conseguido alcançar os níveis que alcançamos, mas que trouxeram consigo as consequências, o que Gideon chama consequências da modernidade, trouxeram consigo as consequências. Temos que encontrar quem possa pagar ou pelo menos suportar o nosso estilo de vida, porque nós não podemos mudar. É um caminho, American Way of Life, nós não voltamos. Daqui não retornamos. O presidente Bush, quando foi uma das conferências, penso que foi Kyoto, ele disse claramente, o Bush pai, agora também temos Bush filho, só nos falta o Bush Espírito Santo. Ele disse que o nível de vida americano não é negociável e tratava-se do ambiente. O nível de vida deles não se negocia, então que se negocie para que o oxigênio e o equilíbrio ambiental venha de outros lugares, mas não de nós. Exatamente. E por isso foi toda aquela articulação feita em torno do carbono, não é? O mercado de carbono, quer dizer, até entramos nesta, mercado de carbono, que de fato faz o que o professor estava a dizer, permite que determinadas populações possam se manter num estágio primário, primitivo, né? Na escala evolutiva, acreditando por esta via, e os outros continuem com o seu progresso. Então, a instrumentalização da ideia do ambiente como vítima e como elemento também necessário nesta equação faz com que o sistema, obviamente, neocolonial tenha que definir quais espaços possam ser, de fato, colocados nesta condição. E o humano parece atrapalhar, porque é aquele ser que reclama, aquele que pode, quer dizer, que tem lá tal coisa de declaração de direitos humanos que o protege e que poderíamos acabar com isso, porque afinal de contas nem são humanos. É a questão da racialização que esteve a falar a professora Maria. E que, portanto, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar dinheiro para que vocês possam manter as florestas, inclusive serem o pulmão do mundo. E nesta perspectiva, a ideia da conservação e não da preservação, que é um outro debate, fez de fato isto que o professor diz. Ele disse que áreas extensas fossem todas isoladas, porque afinal de contas o ambiente não pode ser tocado. Ele tem que estar ali intacto para que nós possamos ter o nosso sistema de vida incontornável. A luta que foi feita e que está sendo feita para que países ditos do terceiro mundo possam alcançar os os indicadores de desenvolvimento feito por eles, torna-se inviabilizada em função da ideia da conservação do ambiente. E então, em função disto, surge a preservação, quer dizer, vamos contar com um homem lá dentro, temos que fazer alguma estratégia de, vocês chamam de manejo, nós chamamos de maneio, né? Ambiental, em que vamos considerar até que ponto vocês podem consumir ou não consumir determinado elemento do ecossistema. E no final, nós continuamos a ter a mesma posição no sistema de dominação. Quer dizer que, aparentemente, o que seria vantagem para nós, porque nós temos as condições ambientais necessárias para poder partir para um desenvolvimento que se entenda sustentável, não é? Temos as áreas extensas, temos tudo mais, tornou-se desvantagem em função do interesse do outro de não querer mudar o seu próprio estilo de vida e reconhecer que as suas posições não são benéficas para a convivência harmoniosa no planeta. Então, eu acredito que seja mais uma das instrumentalizações que é feita destas florestas, desses animais, em detrimento, mais uma vez, da presença humana que atrapalha. Da presença infra-humana que atrapalha, eu penso assim. Nós podíamos dar uma série de outros exemplos, até para corroborar com o que foi dito. Agora, o turismo espacial para a Lua, a gente sabe quanta benzina, quanto petróleo é necessário para que as naves façam um turismo para pessoas que vão dar uma volta e depois voltam aqui para baixo. Isso não é proibido, não há nenhuma legislação contra isso. Ao mesmo tempo que dizemos que temos que acabar com a poluição. Nós temos comboios que, em vez de serem usados para transporte de mercadorias da África do Sul para Moçambique, preferimos usar a estrada com grandes níveis de poluição, porque os interesses económicos vão nesse sentido.
Quer dizer que estas políticas irresponsáveis fazem com que carros que não podem circular no Japão sejam vendidos a um preço mais baixo para nós, e 3/4 dos carros que circulam nas nossas cidades são carros que aumentam o nível de poluição. Então nós não poluímos, mas nós somos as principais vítimas do processo de poluição internacional. Eu queria, não para discussão, simplesmente relevar um último ponto, é que Moçambique encontra-se num dilema bastante espetacular. Como eu disse no início, nós somos o primeiro país sujeito neste momento às mudanças climáticas. Mas nós temos hoje um paradoxo, é que nós confiamos ou apostamos nos últimos 10 anos no desenvolvimento da nossa economia em energias fósseis. Então, de um lado somos as maiores vítimas, mas do outro lado deixamos de ser simplesmente vítimas, tornamos-nos parte importante neste processo de poluição. Fazemos-lo porque pensamos que vai melhorar as nossas condições de vida, mas de facto o que até agora o gás nos trouxe foi guerra em Cabo Delgado e não trouxe nenhum resultado para melhorar as nossas condições de existência. Mas, em todo caso, eu queria passar uma última questão. Aqui, até agora, dissemos o que os outros fazem. Tem políticos locais, políticas de economia internacional. A questão é saber como nós reagimos a isto. E como é que as populações se organizam em volta disto. E como é que as populações entre Sul e Sul podem se meter juntas para serem resilientes. Primeiro na luta contra as mudanças climáticas, mas por outro lado, para, digamos assim, fazer uma barreira às políticas e políticas económicas trazidas pelo Norte e acatadas pelo Rio Grande do Sul. Nós temos um exemplo, e talvez valesse a pena utilizar esse exemplo. Quando foi do grande projeto ProSavana, que devia empurrar ingentes populações do centro-norte de Moçambique para implantar a plantação da soja, para exportar para o Japão, etc., houve uma solidariedade enorme entre ONGs de Moçambique, do Japão e do Brasil, e foi isso que impediu que este processo fosse levado a cabo. Então, qual é a nossa responsabilidade? O que é a responsabilidade da sociedade no seu conjunto, organizada de formas mais diferentes, ONGs, partidos políticos, igrejas, movimentos sociais? Qual é a nossa responsabilidade para fazermos barreira a isto e continuarmos a lutar pelo bem-estar das nossas populações? Que exemplos podemos ter do Brasil? Que exemplos podemos ter de Moçambique? Que exemplo esta colaboração Norte-Sul pode ser frutífera para instaurar esta barreira de resistência? Bom, essa é uma pergunta maravilhosa. É que a solidariedade ainda não foi tomada pelo capital, porque ele constrói uma mentalidade que é justamente oposta, né? Tem que ser individualista, tem que ser gananciosa, né? E cuidar dos interesses de si e do máximo do seu pequeno grupo. Então, a mentalidade da solidariedade internacional, ela se opõe ao capital. E para ela não há limite, não há controle. Nesse momento, 33 universidades dos Estados Unidos, estamos falando de Harvard e de Columbia, estão, vamos dizer assim, em estado de rebelião franca e severamente reprimidas pela polícia por se mostrarem solidárias com o Gaza, Palestina. Então, a solidariedade internacional ela não precisa ter limites. Aqui eu vejo que, por exemplo, tem várias barreiras. Essas barreiras elas são construídas. Por exemplo, as pessoas dizem, quando eu disse, não vou estudar fora, eu dizia e tal, a pessoa falava de mim. Ela está indo para a África. Eu disse, não, estou indo para Maputo. Maputo fica em Moçambique. Moçambique fica no sul da África. Assim, então, a África não é igual. Vocês tendem a transformar a África em um país. A África não é um país. A África tem muitos países. Por que vocês falam Miami, mas não falam, vou para os Estados Unidos, falam, vou para Miami. Vocês falam, eu vou para a França. Vocês não dizem, eu vou para a América do Norte ou eu vou para a Europa. Então, a ignorância deliberada das realidades entre nós, povos que somos populações racializadas, ou se não somos, potencialmente somos, é deliberada, ela é construída, essas fronteiras, né? Eu tive a sorte de conhecer a África do Norte, eu tinha conhecido a África do Sul, depois a Tunísia e agora Moçambique. E eu vi lá e aqui. Não, ali é a África branca, ali é outra África. E ao contrário, na Tunísia. Na África, eu disse, desculpa, a Tunísia fica onde? Eu fazia de propósito, fica onde?
Não ficamos, são os africanos também. Mas primeiro ela precisa perceber, né? Então essas são artificialidades, heranças, colonialidades de poder que nos dividem, né? O Brasil desconhecer, ter a maior população, a segunda maior população negra do mundo, desconhecer muito sobre a África. É uma barreira. A própria África se autodividir, ninguém está forçando a África branca, ou a África do Norte e a África do Sul. Deliberadas barreiras. Eu tenho estudado aqui, né, visto aqui, tentado entender aqui os petro-jihadistas, né? Esse conceito eu achei fantástico, né? Que quer dizer que as populações muçulmanas do nada, do absolutamente nada, resolvem atacar os locais em nome de uma jihad. O conceito de jihad nem é esse. Então aí do nada, sendo que são populações que não cumprem as orações rituais, não sabem falar árabe, etc. Né? Mas do nada isso acontece. E é muito interessante esse papo dos grandes grupos criminalizados, porque tornam os muçulmanos suspeitos em potencial, né? Porque do nada eles enlouquecem, fazem jihad. Olha, estão entre pelo menos 5 situações de povos mais oprimidos do mundo, fora a Palestina. Então, são populações que foram destroçadas pela guerra, como o caso do Iraque, não sobrou muita coisa, né? A Líbia. E outra coisa, se eles são jihadistas do tipo maluco, eles atacam muçulmanos também. Então, essa história é muito mal contada. A quem interessam essas divisões? A quem interessam que nós estamos assolados por essa vida capital, não possamos nos unir, né? Então eu vejo tantas possibilidades, porque a solidariedade internacional é infinita e não é uma commodity. É engraçado que enquanto a Maria falava, eu ia confirmando algumas palavras que estavam no pensamento a querer responder essa questão. E terminou justamente com a palavra que eu quero começar, que é união. Nós estamos no Dia dos Trabalhadores e o nosso clássico, Karl Marx, Operários do Mundo Inteiro, uma convocatória para a união. E eu penso que nós temos 2 frentes que são assim essenciais em termos de exemplo do que já aconteceu. Primeiro, eu vou começar pelo Brasil mesmo, na questão de Mariana. Foi um deslizamento e que parecia natural. Foi natural, foi natureza. Depois, afinal de contas, não. Mas como é que isso despoletou? É que quando surgiu o caso, não é? A Nelson Mariana tem Brumadinho também, né? Uhum. Quando surgiu este caso, este problema, as universidades, de forma voluntária, os professores universitários fizeram uma frente, organizaram-se de diferentes estados e de diferentes saberes, organizaram-se voluntariamente para ir lá e oferecer a sua perícia para esclarecer o caso e fazer um contrarrelatório. Então tinha o oficial falando, não, vocês podem fazer o vosso estudo oficial, tal, como nós vamos fazer o nosso e vamos também trazer o nosso laudo. E este laudo tornou claro que aquilo tinha sido um crime ambiental, que aquilo era fruto de interesses que não cuidaram das populações e do bem-estar social. Este foi para o caso do Brasil. Para nós também tivemos um caso aqui da Mosal, quando teve aquela questão dos filtros bypass, em que do nada vimos uma articulação muito forte de diferentes organizações a nível nacional, incluindo até as universidades, mas, diferentemente da condição brasileira, nós não tínhamos, por exemplo, laboratórios em condições e tivemos que recorrer à África do Sul. Quer dizer que aí há uma colaboração, não é? Então, isto puxa para esta união, quer dizer, esta abertura para um segundo aspecto que eu gostaria de frisar. Então, o primeiro é esta questão o segundo é a questão da linguagem. Eu acredito que nós temos que concorrer para desvendar os mistérios por detrás dos grandes discursos de desenvolvimento. Como disse o Carlos Serapai, não é? Desconfiai. Então nós temos que desconfiar o tempo inteiro. De tudo aquilo que nos dizem que vai nos trazer desenvolvimento, que vai trazer benesse, temos que desconfiar. Para evitar situações como estas de ganhos como 3,3 bilhões e zero IRPS e algumas escolinhas como Nelson Mandela e tudo mais, ou então grandes empreendimentos como a Énica, para depois oferecer 200 mudas de árvores e isso tornar-se glória e notícia. Quer dizer, essas coisas tem que nos chamar a atenção e temos que traduzir isto. Isto foi feito em parte em Cabo Delgado,
quando começou Cabo Delgado, sim, também Cabo Delgado, exatamente, quando começou esta questão dos projetos de gás e não sei quantos que iam trazer desenvolvimento e tudo mais, mas também na questão que o professor referenciou muito bem do Pro-Savana, em que organizações, não é, nacionais, obviamente com apoio internacional, deslocaram-se e iam lá conversar com as populações, explicar o que realmente participar das auscultações, porque é um direito, mas é um direito que cada vez mais é feito. É feito, quer dizer, vamos fazer, mas vamos fazer de tal forma que mesmo feito não tenha nenhum efeito contrário ao nosso interesse econômico, não é? Então, sim, a população é de maioria analfabeta e nós vamos tirar um papel, um comunicado no jornal Notícias, escrito em português, a convocar a população para um encontro de auscultação. Quem vai, sobre o que vai entender, quer dizer, vão lá três, enfim, gatos pingados e entendem minimamente, não sabem exatamente o que é. Então, essa descodificação da linguagem do desenvolvimento, eu acho que seria um espaço também muito importante para permitir até esta união. Então, acredito que estes são alguns pontos, mas o ponto essencial mesmo é a questão da união. E nós vemos isso, veja, nós estamos a colaborar. A professora Maria é da Pontifícia Universidade Católica. Eu tive esta oportunidade, não é, de deslocar-me ao Brasil, estudar lá as questões ambientais e hoje poder refletir sobre a minha própria realidade em função disto. Isso é a colaboração. É o tipo de colaboração que poderia ajudar. Criar espaço para que as pessoas possam, de fato, entender o que está por detrás do tabuleiro que nos é mostrado como sendo do jogo econômico. Olha, eu acho que foi um bom encontro, foi uma boa conversa e eu queria terminar pegando ou repagando em algumas palavras que foram aqui ditas antes. Primeiro, não confundirmos pacífico com passividade. Não deixarmos que os outros determinem as nossas vidas, o nosso presente, ainda menos o nosso futuro. E sermos pessoas ativas, sermos pessoas irreverentes e desconfiar se necessário, para citar o Carlos Serra, e não aceitar tudo aquilo que vem de outros sem conhecermos as intenções como necessariamente positivo. Mas queria insistir, uma coisa é ser pacífico e temos que ser pela paz, temos que ser por maneiras organizadas de encontrar consenso, mas não passivos. Isto me liga à segunda coisa. A professora falou das grandes universidades americanas que, em nome da solidariedade, paralisam as instituições de ensino. E uma das grandes coisas que a nossa juventude tem, uma vez mais, é esta passividade. A gente não vê manifestações de solidariedade em Moçambique. A gente não vê solidariedade em relação ao Cabo Delgado. A gente não vê solidariedade em relação à Guerra do Congo. Então, 7 milhões de pessoas a ser transladadas no Sudão, não há solidariedade, não há manifestações de solidariedade em apoio ao povo palestino da parte dos nossos jovens, nossos moçambicanos. E quero dizer que se nós fazemos estes podcasts, não são finalizados a eles próprios. É para suscitar nas pessoas esta consciência. É preciso nos assumirmos como sujeitos e protagonistas da nossa história. E essa nossa história é nossa como moçambicanos, mas é nossa como países e povos que conheceram e conhecem opressão do mundo exterior, mas muitas vezes em conivência com as nossas políticas internas. Então, eu queria dizer, terminando, por um mundo, uma juventude mais proativa, menos passiva e muito mais pacífica, mas sobretudo pela proatividade, para assumir as próprias responsabilidades e para aprender a ser solidário com todos aqueles que precisam da nossa solidariedade na construção de um mundo mais humano e um mundo mais fraterno. Obrigado por terem estado presentes. A gente volta a ver-se então para um próximo podcast. Obrigado a todos.